Fala pessoal, hoje nós vamos resolver uma questão que trata das razões trigonométricas. As razões trigonométricas no triângulo retângulo, quais são elas? Seno, cosseno e tangente, as três principais. Então, para a gente lembrar, o que é seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. O que é cosseno? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E o que é tangente? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Nós temos que lembrar os ângulos notáveis, que são os ângulos de 30 graus, 45 graus e 60 graus. O seno, o cosseno e a tangente de cada um deles, tá? Então aqui eu coloquei a tabelinha para vocês verem. É só pausar o vídeo e dar uma olhada na tabela que nós precisamos saber essa tabela. Porque dependendo do problema a gente vai utilizar o seno, o cosseno e a tangente. Por que são chamados de ângulos notáveis esses três? Porque são os que aparecem com mais frequência nos problemas, ok? Então vamos ler aqui a nossa questão, pessoal. Ó. Quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus, vamos marcar aqui, ó, 60 graus. A sombra de uma árvore mede 15 metros. Muito bem. Calcule a altura da árvore considerando raiz de 3 aproximadamente 1,7. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, vamos fazer o desenho para ficar melhor para a gente entender? Então, olhe bem, aqui eu tenho o solo. Aqui eu vou fazer a árvore. Imagine que aqui é uma árvore, tá certo? Imagine aqui a árvore. E aqui o Sol. O que é que o problema diz? Que quando o ângulo de elevação do Sol está a 60 graus, o que é que acontece? A sombra da árvore mede 15 metros. 15 metros. O que é que ele pede? Pede para calcular a altura da árvore, então isso aqui, ó, que eu vou chamar de x, considerando raiz de 3 igual a 1,7. Para facilitar o nosso problema, vou fazer aqui um triângulo retângulo, com essas dimensões aí que foram dadas, ó, triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo, para a gente lembrar? Triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Imagine essa figura transformada em um triângulo retângulo. Aqui eu tenho 60 graus, aqui é o que eu quero calcular, a altura da árvore, e aqui 15 metros, ok? Então agora a gente vai analisar o que é que nós temos, ó. Em relação ao ângulo de 60 graus, que é o que foi dado, eu tenho x, que é o que eu quero encontrar, é o cateto oposto a esse ângulo, oposto está de frente para ele. E tenho 15, que é o cateto adjacente a esse ângulo, é o cateto que está formando o ângulo. Então, pessoal, se eu tenho cateto oposto e cateto adjacente, eu só posso calcular uma coisa, a tangente desse ângulo, ok? Então, eu vou calcular aqui, ó, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pelo cateto adjacente, que é 15. Aí, vamos olhar aqui na nossa tabelinha. Ó. Tangente de 60 graus. Tangente de 60 é raiz de 3. Então, raiz de 3 igual a x sobre 15. Ok? Então, o que é que nós temos aqui? Uma proporção. Qual a propriedade fundamental da proporção? Produto dos meios igual ao produto dos extremos, ou vice-versa. Então, vou fazer x igual a 15 vezes raiz de 3. Beleza? O problema me diz para usar aproximadamente raiz de 3 igual a 1,7. Então, 15 vezes 1,7. Tranquilo até aí? Vamos fazer essa continha aqui, ó. Aproveitando para lembrar como é que faz a multiplicação com números decimais. Você multiplica normalmente, como se não tivesse vírgula, tá? Então, 5 vezes 7, 35, sobe 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. Então, aqui, pessoal, olha só como é que vai ficar. 5, né? 8 e 7, 15,
vem 1 mais 1, 2. Aí agora sim, a gente vai se preocupar com a vírgula. Veja que eu tenho uma casa decimal depois da vírgula. Então, o meu resultado também tem uma casa decimal. Contando da direita para a esquerda, aqui fica a vírgula. X vai ser igual a 25,5 metros aproximadamente. Então, a altura dessa árvore, quando o ângulo de elevação do Sol é de 60 graus e ela faz uma sombra de 15 metros, descobrimos a altura da árvore, que é 25,5 metros aproximadamente. Beleza? Até a próxima questão, um abraço e siga aí o nosso Instagram, o nosso TikTok e o nosso canal do YouTube. Valeu, até a próxima questão.